Olá, hoje o meu assunto é sobre luto emocional. Eu havia prometido falar ontem, mas a minha garganta não estava muito legal, então eu deixei para hoje para falar um pouquinho melhor, né? Abordar um pouquinho melhor sobre o assunto. Então, o que seria o luto emocional, né? A gente já fica pensando numa pessoa que faleceu. E será que a gente precisa ter uma pessoa morta, um animal? A gente não precisa pensar só em gente, né? Mas a gente pode pensar nos animais também que faleceram. Na verdade, o meu intuito não é esse, é da gente falar das perdas do dia a dia. A gente pode se referir a um emprego, a gente pode se referir a um amor, a perda de um relacionamento, de uma conquista que a gente achava que estava assim pronto para a gente conseguir, né? E de repente a gente perde, ou mesmo a gente já estava com essa conquista e no meio do caminho a gente perde por um animal que fugiu e não voltou, por uma amizade, tá? Que às vezes acontece alguma coisa nessa amizade e acaba a gente perdendo, sendo ocasionada por qualquer um dos lados, né? Ou por uma confusão. Então, assim, a gente nunca está preparado para uma perda. Por mais que a gente fale que sim, a gente se prepara para um idoso que vai embora, para uma pessoa que está muito doente, ou até mesmo para uma fuga, né, de um animal que é muito sapeca, mas a gente nunca está preparado. Então, como é que a gente lida com isso, né? De que forma que a gente trata isso no dia a dia dentro da gente? E como que a gente socializa com isso, né? Então, a grande dificuldade é a não aceitação que a gente tem, né, com essa perda. Então, a gente fica vivendo aquele luto. E de que forma, né? Pela psicologia, a gente fala em 5 fases, né, que a gente tem no luto. Mas, na verdade, para mim não é importante se a gente está na primeira fase, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta. Importa a gente saber lidar com isso. Então, de que maneira a gente vai lidar com a raiva que a gente manifestou ou com a negação que a gente teve, né? Como é que a gente faz para lidar com isso? Porque, na verdade, normalmente esse luto emocional, em sua maioria das vezes, a gente sabe que acabou. Aquilo não tem mais volta, né? Então, como é que a gente trata isso, né? Isso não é uma regra, tá? Mas uma coisa que funcionou muito bem para mim quando aconteceu uma vez de eu perder uma pessoa porque terminou uma relação, a gente fala como se fosse um falecimento, né? Mas na verdade é isso que a gente vive dentro da gente, né? Exatamente o luto. Mas eu escrevi, eu peguei e peguei um caderno grande e fui escrevendo tudo. Manifestei todos os sentimentos, todos os pensamentos que eu tinha, fui escrevendo tudo que eu pensava, como se eu estivesse escrevendo para entregar para a pessoa ou mesmo falar para ela, tá? Mas cada um tem a sua maneira de lidar com isso, né? O que a gente tem que ter cuidado é o tempo que a gente vive esse luto, porque afinal de contas a gente não quer aceitar, né, que a gente esteja em um encerramento. Então, que dificuldade é essa que a gente tem para superar essas situações, né? Como fazer para isso? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente precisa de ajuda. Normalmente, a sua grande maioria das vezes, a gente não consegue estar resolvendo isso sozinho. Então, seja através da troca de carinho, ou seja até mesmo através de ajuda profissional. Mas a gente precisa lidar com esse luto.
E uma das coisas que a gente tem mais dificuldade, pelo que a gente repara, né, é não verbalizar. Então, por que a gente evita falar sobre aquele assunto? Acaba sendo preferível ficar curtindo aquela dor ali dentro, ficar deixando de manifestar, né, o que é que a gente está sentindo. E se a gente não quer fazer isso com as pessoas conhecidas ou parentes, que a gente faça com um profissional. Existem tantas técnicas, né, para isso, não necessariamente um psicólogo, pode ser um terapeuta. Existem tantas técnicas hoje em dia, né, existem as mesas radiônicas, existe barra de axis, existe uma série de ferramentas que a gente pode fazer isso, né? E procurar trabalhar de alguma forma. O que a gente precisa é saber escolher qual é o que deixa a gente mais confortável. Porque de qualquer forma, a gente quer negar que a pessoa foi embora, que o animal foi embora, que aquela relação acabou e que ela não tem mais volta, que até mesmo a gente carrega a culpa por um certo tempo daquela situação que aconteceu. Então, primeiro, a gente se sente negando. Não, imagina que isso aconteceu. Por quê? É impossível daquilo ter acontecido justamente comigo. E depois, a gente carrega essa culpa, né? Onde que foi que eu errei, o que foi exatamente que eu fiz ou deixei de fazer. Porque às vezes a gente fez demais ou fez de menos, ou a gente falou demais ou falou de menos, e não há quem não tenha errado na vida. Não é possível que isso não aconteça. Então chega nessa hora do luto emocional, a gente começa a pensar exatamente isso, nas culpas, né? Então, a gente não consegue enxergar de uma forma diferente, né? A gente só vê aquela realidade. Aconteceu e pronto, acabou. Não existe uma sequência na vida, né? Não existe uma segunda possibilidade, um outro amor, um outro animal, uma outra amizade. A gente vive ciclos de vida, né? Então, a gente tem que aprender que a gente tem novos empregos, novas viagens, novos amores, que a gente tem novas oportunidades de ter um monte de coisa na vida. Porque, afinal de contas, eu sou dona do meu mundo, né? Assim como você aí do outro lado. Então, como é que você vai fazer para reconstruir essa vida? É isso que você vai procurar. Que ferramenta que você pode utilizar com a ajuda de alguém ou sozinho, não importa. Aqui eu não estou tentando achar soluções, mas a gente conversar sobre isso para tentar entender para que caminho a gente pode correr, entendeu? Porque a gente precisa, afinal de contas, recomeçar. Existe um outro vídeo que eu falei da perda, né, do final de uma relação, é um exemplo. Então, por que a gente não pensa que a gente é capaz de reconstruir, é capaz de ter uma outra pessoa, é capaz de reiniciar uma relação com uma nova pessoa? Que medo é esse que a gente tem de desfazer da relação? É dinheiro, comodismo, seja lá o que for, mas a gente vai deixando de resolver essa situação que está desconfortável, exatamente para não viver aonde? Na tristeza, na decepção e nesse luto emocional. A gente evita o luto algumas vezes, e outras vezes a gente entra nele e não quer sair, né? A gente entra de braçada. Eu falo que a gente pega e mergulha de cabeça, né, e nada de braçada, porque tem horas que a gente pega e tá na situação, não quer saber de olhar para os lados, né, e de repente você tem, para a direita, para a esquerda, você tem uma solução.
você tem uma alternativa, de repente se abrindo com uma pessoa, escrevendo a carta, como foi no meu caso, ou mesmo fazendo um trabalho terapêutico. O que importa é renovar a vida, porque a gente nunca sabe se vai ter 30 anos, 40 anos, 50 anos, 70 anos. O que importa é a gente movimentar essa nossa vida, a gente sair o tempo mais rápido possível, né, dessa dor que a gente fica cultivando, né, porque afinal de contas o luto nada mais é do que isso, a gente ficar tentando entender, tentando achar uma resposta, e que não necessariamente a gente precisa dessa resposta, a gente precisa olhar para frente, poder achar uma alternativa, que a gente vá recomeçar ou vá fazer alguma coisa diferente, tá? Mas a gente precisa entender que o luto, esse luto emocional, ele não pode ficar dentro da gente o tempo todo, a gente precisa sair dele. Você não consegue sozinho? Busque alguém, sabe? Sempre tem alguém do seu lado que pode te trazer uma condição de você caminhar, tá? Então, a gente nunca pode pensar que só existe aquela vida, né? Porque é um dos motivos de alguns suicídios, por exemplo, né? A gente vê que a pessoa não dá conta de viver as perdas, de viver essas emoções negativas que ela fica tentando carregar. Então a gente tem que pensar como sair e como é que eu faço para enxergar lá na frente. Eu falo sempre, falei num outro vídeo, se fosse para a gente olhar para trás, a nossa cabeça seria virada para o sentido contrário e os pés também. Então vamos tentar viver olhando para as possibilidades, elas que nos trazem uma melhora, que nos trazem alegria, satisfação, que nos trazem realização. Então a gente tem que tentar viver um luto de uma forma que a gente saiba sair dele, entender que a gente tem continuidade na vida, ela não parou ali. Então, é permitido a gente sentir dor, ter o luto emocional? Sim, porque afinal de contas a gente sentiu alguma coisa por aquela situação, por aquela pessoa, por aquele ser que se foi, né, ou por aquela pessoa que a gente terminou o relacionamento. Tem horas que eu olho para trás e eu vejo que eu vivi lutos muito compridos, mas eu não posso ficar pensando que será que eu estou arrependida, deixei de estar arrependida? Não, eu tenho que pensar que hoje eu faço um monte de coisa que eu não fazia naquela época, eu tenho uma outra vida, eu tenho que dar sequência, e é isso que é importante. A gente olhar para frente, olhar para os lados, olhar para as novas pessoas. Eu pensei muito em luto emocional, pensando em relacionamentos, mas eu lembrei que a gente tem o luto emocional em relação a parentes, amigos, aos empregos, as oportunidades que a gente tinha e que abraçou e que de repente perdeu no meio do caminho. Mas eu acho que serve principalmente para a gente pensar que a gente tem que desapegar daquilo que já se perdeu no meio do caminho, tá? E saber reconstruir. A gente tem que ter iniciativa, eu acho que não é questão de coragem, iniciativa de procurar mudar. Às vezes dá um certo medinho, esse mistério todo, né? E depois, o que vem aí pela frente, né? Será que é bom? Será que é ruim? Se não tentar, não vai saber, tá? Mas a gente tem que renovar. E nem tudo que a gente tenta buscar lá atrás é bom, tá? Tentar recuperar.
A gente tem que prestar atenção que às vezes o universo tá te mostrando possibilidades novas e não para você olhar para trás. Então, pense também se deve recuperar uma determinada situação, se esse luto não está te servindo para fazer aprender a viver o novo, ok? Então vamos lá, vamos tentar renovar nossa vida e seguir adiante e ser feliz. Beijo.